É impressionante como meu rosto fica irritado na hora que eu vou gravar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu trabalho com jornalismo e depois de receber tantos pedidos, principalmente no Instagram, para eu falar um pouquinho aqui sobre vocês, para contar um pouco como está sendo essa experiência, chegou o grande dia, pois no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro ano como jornalista esportivo. Eu sou o Feto, sejam bem-vindos ao canal Mãe Toalha. Vocês podem reparar que estamos num cenário um tanto quanto diferente. O estúdio é o mesmo, mas o cenário é um pouquinho diferente sim. Beleza, eu tô gravando com um pote aqui. Bom, antes de tudo eu tenho que explicar para vocês como começou toda essa história de jornalismo e o porquê que eu escolhi seguir essa área, porque que eu sempre gostei. Bom, basicamente, eu sempre quis na minha vida inteira ser jogador de futebol, vocês sabem toda essa história, eu já contei para vocês, mas eu sempre tinha ali um plano B. Eu sempre falava que se no futebol não desse certo, eu ia pro jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo e não deixar de sair da área do futebol e tudo mais, porque é a área que eu gosto e não tem jeito. Basicamente, desde 2012 que eu tomei a decisão, lá no meu 7º ano, mais ou menos, na minha 6ª série, na época, 6ª série, 7º ano, depois mudou essa parada toda, enfim. Desde 2010 que eu tomei essa decisão que seria o meu plano B. Os anos foram passando, eu realmente não fui dando certo no futebol, então veio a época de vestibular e eu sempre ali, como primeira e segunda opção, jornalismo. Então eu escolhi a área de fato, hoje eu faço faculdade de jornalismo, estou indo para o meu 5º período, né, meu 5º semestre na faculdade de jornalismo, estou muito realizado, estou muito feliz e felizmente já estou podendo trabalhar na área como forma ainda na inicial, de estágio. É bem especial, sabe, é muito legal, tipo, pra mim poder ter esse contato que eu sempre sonhava ter e também sempre via, né, as outras pessoas, os outros jornalistas na TV, na rádio, e hoje eu posso estar fazendo, sei lá, a mesma coisa que esses caras. Muita gente me pergunta se na própria faculdade de jornalismo você tem, tipo, digamos que uma diferenciação, você escolhe seguir o jornalismo esportivo ou outra área. Bom, eu posso até falar isso especificamente num outro vídeo, falar sobre a faculdade de jornalismo, mas só para dar um contexto geral aqui para vocês, a faculdade de jornalismo de comunicação social, também é junto ali, você faz os primeiros períodos com o pessoal de publicidade e propaganda, ela vai te formar como um jornalista em geral. Você pode ter contato com outras áreas específicas, como fotojornalismo, o jornalismo impresso, também o rádio, enfim, você vai ter contato com várias áreas, aquela área que você se identificar, aí sim você corre atrás, mas não tem nada específico, entendeu? Obviamente que existem uns cursos complementares que você pode correr atrás também para fazer, mas não é nada obrigatório você escolher na faculdade de jornalismo. Bom, a partir desse ano, no início de 2018, eu já tava com essa vontade desde 2017, mas quando você entra na faculdade, os seus primeiros períodos, assim, você basicamente só vai estudar, porque é muito difícil de você encontrar um estágio na sua área que aceite os períodos iniciais. Óbvio que você pode encontrar, tô falando que é apenas raro. Eu basicamente quase nunca encontrei. Mas no 3º período, quando abriu aquela possibilidade de vários outros estágios assim, eu comecei a jogar currículo para tudo e qualquer lado, apontando para todos os lados de jornalismo, assessoria de imprensa corporativa, assessoria de imprensa pessoal, rádio, TV, internet, várias coisas. Fui jogando meu currículo por aí, aonde aceitasse eu ia falar, beleza, vou começar daí. Felizmente eu consegui entrar na área de esportes, na área especificamente de futebol carioca para ser exato, e foi uma área que eu sempre gostei, porque pra quem me conhece eu sou apaixonado pelo futebol carioca e esse lado mais alternativo e esquecido do futebol carioca, clubes de tradição que já não tem mais o mesmo tamanho de antigamente, de outrora, mas também clubes mesmo que sempre foram pequenos, mas sempre foram simpáticos pela torcida ou pela localidade, pelo apoio dos torcedores locais, enfim. Eu sempre gostei muito desse lado, fora dos 4 grandes aqui do futebol carioca. Felizmente eu estou trabalhando nessa área, com esse tipo de futebol, sabe? Com esse lado do futebol. Em relação aos primeiros passos, assim que eu entro, cara, você vai tomar muito tombo na sua vida. Em qualquer lugar que você entrar, em qualquer lugar que você ainda não tiver experiência, obviamente você tem que entender que aquilo tudo vai ser, você vai ganhar conhecimento com aquilo, com todos os seus erros, com todos os esporros que você levar, mas você
você tem que entender, você tem que ter essa maturidade. Você vai errar no início, você tem que ter essa consciência, mas você tem que aprender rápido para você conseguir se manter no lugar onde você tá. E você pode ficar tranquilo que você vai acertar. Se você for ali uma pessoa competente, você tiver suas capacidades, suas habilidades, você também vai conseguir equilibrar logo as coisas e fazer tudo direitinho nos conformes. O meu início não foi muito fácil, digamos assim. Eu comecei a trabalhar meio que já no começo da segunda divisão aqui no Rio, do Campeonato Carioca. Para quem conhece a segunda divisão, tem muito time tradicional, tem muito time com torcida, muito time com expressão, e é um campeonato muito disputado, muito corrido e tem muita audiência. Eu tive que aprender muita coisa enquanto o tempo estava correndo. Eu não podia parar para estudar, para pensar, para ver como é que é, não. Eu tinha que aprender ali, ó, na prática, sem ter chance para erro, praticamente. No início foi difícil, no início tomei esporro, no início eu fiz coisa que não tava meio que no padrão, ainda me acostumando e tal, não tinha, digamos, os macetes daquilo, eu ainda tinha um certo bloqueio até para pedir entrevista para uma pessoa. Eu pensei que ia ser tranquilo, mas quando eu cheguei lá na hora, pô, tô dentro do campo, tenho que pedir uma entrevista para alguém, para um técnico, um treinador. Como é? Entendeu? Como eu abordo o cara? Eu tinha essas dúvidas no início, mas foram logo sanadas. Obviamente a equipe de toda o portal me ajudou, colaborou todo mundo, passando um pouquinho de experiência e me ajudando, né? Me orientando naquele caminho. Mas obviamente no começo a gente tropeça pra caramba. Então assim, eu tinha que aprender não só a fazer, por exemplo, notícias, textos, obviamente matérias para um site, para um portal, alimentar um portal de notícias. Mas eu também tinha que aprender, me virar assim mesmo na rádio. Eu nunca trabalhei com rádio. As pessoas falam que a minha voz é boa para isso, mas você tem que ter toda uma técnica também para estar lá na rádio. Não é só ter um vozeirão bonito. Então, eu aprendi muito também, fiz várias transmissões para rádio também desses jogos, como comentarista e principalmente como repórter. Tudo que eu aprendi de reportagem no gramado foi basicamente nesse ano. Eu espero que aprenda ainda mais. Obviamente ainda tem muito para melhorar, mas foi muito feliz da minha parte todo esse aprendizado. Fico muito orgulhoso da minha parte de ter corrido atrás, sabe, de ter lutado por isso e de ter errado e de ter levantado a cabeça e corrigido os meus erros nessa parte. Bom, como eu não falei até agora, mas para quem já me acompanha nas redes sociais, eu sou membro da equipe do Fute Rio, eu sou repórter do Fute Rio, que é o maior portal especializado em futebol carioca. Além do site com as notícias, com matérias, cobertura dos jogos, também tem a rádio, a web rádio, que transmite alguns jogos e não só cobre os times considerados pequenos do Rio de Janeiro. É futebol carioca por completo. A cobertura vai da Série A do Campeonato Brasileiro até a 4ª divisão do Campeonato Carioca, entendeu? São mundos diferentes, são locais diferentes, estádios diferentes, times diferentes, jogadores diferentes, mas tá lá. Se é futebol carioca, vai estar lá a cobertura do Fute Rio. Então vocês já conseguem imaginar que em um certo momento tudo embolou. E para ser exato, ali na altura mais ou menos de agosto e setembro foram os meses mais corridos, cheios de jogos, de competições e estressantes, eu posso falar para vocês. Em agosto, por exemplo, já tinha acabado a Série D do Campeonato Brasileiro para os times cariocas, que foram eliminados na primeira fase. Mas tinha a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tinha o Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro, fora a 2ª divisão do Campeonato Carioca, 3ª divisão do Campeonato Carioca, 4ª divisão do Campeonato Carioca e também a Copa Rio. Para quem não sabe, a Copa Rio, ela dá vaga tanto para a Copa do Brasil, tanto para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então você imagina a quantidade de jogos que estávamos cobrindo nessa altura do campeonato, né? Meus fins de semana eram extremamente cansativos, entendam. Obviamente, se você vai fazer o que você gosta, vai ter parte que você vai detestar. Mas, mesmo que você se canse, que você se estresse, é diferente. Você sente uma alegria por estar fazendo aquilo ali, sabe? Eu não me vejo, por exemplo, como muita gente, até da minha família, quisesse que eu tipo, tivesse o sonho, talvez, de eu fazer medicina, direito, prestar um concurso por uma Polícia Federal da vida. Eu nunca tive essa vontade. Então eu acho que o cansaço quando você não gosta do que está fazendo é triplicado. Então eu não gostaria de estar fazendo algo que eu não gosto só para agradar alguém. Graças a Deus meus pais sempre me apoiaram nessa área do jornalismo, por mais que muita gente fale, jornalismo dá dinheiro, o mercado do jornalismo tá acabando. Meus pais sempre me apoiaram, então eu me sinto muito seguro para seguir nessa minha carreira, para apostar nos meus sonhos. Então, por mais que fosse cansativo o que eu tava fazendo, eu gostava. Eu gosto
pra ser exato, eu gosto disso, entende? Eu obviamente cobrir tanto futebol assim me reservou grandes momentos assim emocionantes, momentos até de reflexão, pra parar pra pensar que o futebol que a gente vê na primeira divisão no Campeonato Brasileiro, eu acho que representa, sei lá, 1%, de 1 a 5% do que realmente é o futebol no Brasil. Jogadores recebendo 200, 300, 800 mil de salário, sabe? Fora luva, dinheiro de direito de imagem, comissões, enfim. É surreal, porque isso não é a realidade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é outra coisa. O futebol brasileiro são esses clubes que ficam por aqui, pelo pescoço, para pagar um salário de 2 mil, 3 mil reais para um jogador. Ou tem clube que realmente não paga. Chega para o jogador e fala, olha, você vai jogar de graça. E é simplesmente assim. E o cara vai atrás daquele sonho, vai jogar um ano todo sem receber um salário, tendo que tirar do próprio bolso um dinheiro de uma passagem, dinheiro de uma gasolina, uma chuteira, entendeu? Todas as condições para conseguir se tornar um jogador de futebol, sabe? E às vezes tendo que sustentar uma família, filhos, esposa, pai, mãe, tudo ali, dependendo do sonho daquele cara que ele nem recebe por estar ali. Fora que eu pude estar em contato com grandes jogadores do passado que hoje tentam o início na carreira como treinador de futebol, algo do tipo, ou até membro de comissão técnica, por exemplo, o Maricá na terceira divisão foi comandado pelo Sorato e como auxiliar técnico tinha o Carlos Germano, 2 ídolos da torcida do Vasco, o técnico do 7 de abril, Carlos Alberto Santos, grande jogador do Botafogo na década de 80, e por aí vai, Luizinho Lemos, técnico do América, que foi um dos maiores ídolos do América, sem dúvidas, é o maior artilheiro do América em toda a história e hoje é técnico do clube. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum jogo do Túlio na 4ª divisão. Túlio jogou no Atlético Carioca, da Série C, a 4ª divisão aqui no Rio. Não pude fazer nenhum jogo dele, não estava na nenhuma escala assim. Ele jogou por pouco tempo, o clube dele foi eliminado rápido, então eu não tive a oportunidade de presenciar Túlio Maravilha nos gramados. Um dia que me marcou muito foi o dia da final da Copa do Mundo, que no domingo todos os campeonatos praticamente estavam parados, menos a Série B2 do Campeonato Carioca, que é a terceira divisão. E no dia da final da Copa do Mundo tinha rodada, exatamente. E eu fui escalado para fazer uma transmissão lá em Itaboraí, no estádio Alzirão. Para quem é de Itaboraí, manda um salve aí nos comentários. Eu fui escalado para fazer um jogo entre São Cristóvão, na verdade entre Maricá e São Cristóvão. O mando de campo era do Maricá. São Cristóvão, exatamente. São Cristóvão, campeão carioca, um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca, estava na terceira divisão, foi rebaixado para a 4ª. Pra vocês terem noção disso. Sim, o clube que revelou o Ronaldo Fenômeno. Pelo fato do jogo ser Itaboraí, tem que ter uma viagem antes, né? Inclusive, eu saio de casa pra fazer esse jogo, acho que 8, 9 horas da manhã eu tô pegando a condução pra encontrar com o pessoal da equipe pra gente ir pro jogo. E no meio disso tudo tava rolando simplesmente a final da Copa do Mundo. Simplesmente a final do torneio mais importante do futebol, entendeu? Que eu acho que jornalistas esportivos deveriam estar ali, todo mundo, né, com foco naquilo. Mas não são jornalistas que fazem os calendários das competições. São pessoas que eu acho que não entendem de futebol ou não têm a mínima capacidade para estar onde estão. Fomos fazer com todo o nosso profissionalismo, dedicação mesmo àquela transmissão, mas o curioso foi que no meio do caminho a gente foi procurando lugar para almoçar, obviamente, e que estivesse com TV para assistirmos a final da Copa do Mundo. A sorte que deu certo, assistimos junto à equipe, conseguimos assistir a final da Copa do Mundo no restaurante de estrada, almoçamos, assistimos a final da Copa do Mundo, graças a Deus ela, como foi na Rússia, né, obviamente, ela passou, foi cedo consideravelmente aqui no Brasil, conseguimos assistir a final e depois chegamos tranquilo, com muita antecedência até, no estádio, para fazer a transmissão desse jogo, né, da final da Copa do Mundo para um jogo da terceira divisão do Campeonato Carioca. Então, assim, o que eu aprendi, eu sempre tive essa vontade, e o que eu aprendi muito nesse ano, tendo um contato mesmo com esse mundo, é que existe muita coisa no futebol, além do que a gente quer ver, quer entender, ou a gente só consegue ver. Eu não entrei nesse mundo sem conhecer, eu já acompanhava. Então eu gosto de dar voz a essas histórias, a esses clubes, a esses jogadores. Eu sei o que eles passam, a dificuldade que eles passam por estar lutando atrás de um sonho que eu já tive. Nesse ano eu aprendi muito com isso. Agora em dezembro eu tive um recesso, tive minhas férias, fui descansar e o Campeonato Carioca já começou. De 2019
já começou. Então, o futebol não para, a gente não para. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos juntos. Me acompanhem nas redes sociais para vocês ficarem sempre atentos, né, e a par de tudo que eu tô fazendo nessa carreira, nesse início da minha carreira como jornalista. E se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, é só mandar lá no direct do Instagram, no Twitter ou até aqui nos comentários mesmo, beleza? Foi legal bater esse papo com vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado desse cenário novo. Até a próxima.